Nós vamos falar hoje sobre a diferença entre ansiedade e depressão. Bom, mas antes de começar esse vídeo, é muito importante ressaltar que esses sintomas que eu vou mostrar aqui para vocês dependem muito de frequência e intensidade. Se você perceber que a frequência está alta e a intensidade também, eu recomendo que você busque o profissional. Então, várias pessoas já me questionaram a respeito da diferença entre ansiedade e depressão. Então não é fácil diferenciar essas duas, por quê? Porque existem vários sintomas comuns entre elas. E eu ressalto aqui 5 para vocês. Então o primeiro é insônia, o segundo, falta de apetite ou apetite exacerbado, o terceiro, fadiga, o quarto, falta de concentração ou atenção e o quinto, irritabilidade. Lembrando que tanto a ansiedade como a depressão elas podem ter sintomas de comorbidade. O que quer dizer isso? Que são sintomas relacionados. Então, por exemplo, às vezes existem pessoas que são ansiosas e elas podem desenvolver sintomas de depressão. Às vezes tem pessoas depressivas que podem desenvolver sintomas de ansiedade e tem pessoas que podem ter os dois ao mesmo tempo, né? Então isso é muito importante. Por isso que é difícil realmente diferenciar uma da outra. Mas afinal, o que nós podemos de fato diferenciar entre os sintomas de ansiedade e os sintomas de depressão? Em relação à ansiedade, a grande diferença é o estado de alerta. Então uma pessoa que ela está ansiosa, a todo momento ela está em alerta. E isso entra na questão da tríade cognitiva, que é a visão que ela tem dela mesma. Então ela fica em alerta com as próprias reações fisiológicas do corpo em relação com o mundo ou com as pessoas. Então alguém vai fazer alguma coisa, se eu sair na rua vai acontecer algo comigo. Em relação ao futuro, né? Tipo, putz, isso nunca vai passar, eu não vou conseguir relaxar, voltar a ser o que eu era. Então isso é um estado de alerta exacerbado. E também tem uma questão muito importante que é, juntamente com isso, a crença de desvalia em relação aos recursos que essa pessoa tem para combater a ansiedade, né? Então é muito importante, já falei a respeito disso, né? Não tem como controlar os nossos pensamentos. Então o que nós podemos fazer é adotar estratégias para conviver melhor com a ansiedade. Então quando você apresenta alguns sintomas, como por exemplo, um estado de alerta contínuo em relação a você mesmo, ao mundo ou aos outros, em relação ao seu futuro, quando você tem a incapacidade de você relaxar, de você tirar essa frequência exacerbada de pensamentos, de ficar agitado com as coisas, e também quando você tem uma preocupação exacerbada com várias coisas, isso pode ser sintomas de ansiedade. Então, pessoal, eu quero ressaltar para vocês que tudo isso depende de frequência e intensidade, beleza? Para ilustrar de uma forma diferente sobre essa questão da ansiedade, imagine da seguinte forma. Quando você está ansioso, você cria um inimigo, uma catástrofe na sua mente sobre várias coisas que podem acontecer. Então esse inimigo, ele é forte e você não consegue controlar ele. Mas o que você consegue fazer? Você consegue evitá-lo. Então como você evita? Fugindo. Então você foge, o inimigo está atrás, você foge. Aí você fica com medo dele te pegar, você fica com preocupação se de fato acontecer algo e vem os sentimentos aí de ansiedade. Então imagine dessa forma, a ansiedade é um inimigo gigantão, né, bem maior que você, cheio de catástrofe ali e você tenta fugir ao máximo para que ele não te pegue, beleza? Já a depressão, ela funciona de uma forma diferente. A depressão, ela tem alguns fatores que caracteriza essa diferença em relação à ansiedade. Como, por exemplo, eu vou destacar aqui 3 para vocês. O primeiro seria uma crença de desvalia. Então a pessoa se sente inútil, né? E entrando nessa questão da tríade cognitiva, seria uma inutilidade em relação a ela mesma, inutilidade em relação aos outros, né? O que as pessoas estão fazendo, o nosso mundo, e inutilidade também em relação ao futuro. O segundo, uma crença de desesperança, incapacidade de gerar esperanças para de fato mudar o que está acontecendo nela.
Então é aquela fadiga, é aquele sentimento desagradável ou aquela apatia no qual a pessoa acredita que não vai sair disso. E o terceiro, falta de prazer e interesse nas coisas. Então, quanto mais for se agravando essa falta de prazer, de interesse nas coisas que você está fazendo, se retrair mais, né, perceber que tem esses sentimentos desagradáveis predominando na sua vida, pode ser que você esteja com depressão. Lembrando, de novo, frequência e intensidade, beleza? E, citando aquele exemplo que eu falei a respeito da ansiedade, do inimigo, né, que na ansiedade você foge, na depressão já é um pouco diferente. A depressão, a pessoa se sente desesperançosa de lutar. Ela não quer fugir daquele inimigo. O inimigo tá lá, bate nela, ele é catastrófico, mas ela não corre. Por causa que ela não tem forças para correr. Ela não tem forças para lutar. Então o inimigo ele vai com tudo e essa pessoa não tem a reação. Isso que a gente fala, né, de um congelamento ou um colapso. Congelamento ele é acompanhado por sentimentos de não ativação do seu corpo. Então o seu corpo não tem ativação. E normalmente tem sentimentos de tristeza, de desesperança, de falta de prazer nas coisas. E também tem o colapso. O colapso é quando o seu corpo não reage sobre as coisas. Então você às vezes quer fazer algo, mas o seu corpo não reage. Vou dar um exemplo. Por exemplo, dificuldade de levantar da cama. Às vezes a pessoa está dormindo ali, ela sabe que ela precisa levantar, mas o corpo dela já não reage. Sabe? Ela sabe que ela precisa levantar, ela sabe que precisa fazer as coisas, mas o corpo não reage. Ressaltando, frequência e intensidade. Beleza?